Meus amados, graça e paz, meu nome é Evangelho Santos e no vídeo de hoje estarei falando sobre um assunto muito importante e muito revelador, o qual o tema é: Jesus está voltando ou o anticristo está se manifestando? Desde já peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e não esqueça de deixar os seus comentários e o que você achou, ok? E, como eu já disse, o tema de hoje é: Jesus está voltando ou o anticristo está se manifestando? E para mim estar falando sobre esse assunto, gostaria aqui de abrir a minha Bíblia na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4 e o versículo 8. Diz assim: Ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engana, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 8 diz: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, a iniquilará pelo esplendor da sua vinda. Meus amados, esse texto que nós lemos, ele vai nos mostrar acerca da manifestação do anticristo e também vai nos revelar acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele vai escrever duas cartas ou duas epístolas às igrejas que se encontravam em Tessalônica, ou à igreja que se encontrava em Tessalônica. O apóstolo Paulo vai escrever essas duas cartas aos Tessalonicenses. A primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses são tirando uma dúvida que ali muitos dos cristãos de Tessalônica estavam, por esse motivo, porque eles ali estavam se perguntando o que haveria de acontecer com os mortos que estavam morrendo, o que haveria de acontecer com aqueles que estavam indo a óbito, os seus amigos, seus familiares, e nada da vida do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever a sua primeira carta, a sua primeira epístola aos Tessalonicenses a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, tirando as dúvidas dos tessalônicos acerca dos mortos que estava ali indo a óbito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve dizendo no versículo 13 do capítulo 4 da sua primeira epístola aos Tessalônicos, ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro ao Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolais vós uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo ele vai tirar as dúvidas dos tessalonicenses sobre a vida do Senhor Jesus, sobre aqueles que estavam ali morrendo antes da vinda do Senhor Jesus. Como hoje, pregamos que o Senhor ele está voltando, mas muito aos nossos arredor tem desfalecido, tem morrido, e os familiares muitas das vezes perdem a esperança e falam: cadê o Senhor Jesus? Mas não se preocupam
com isso, porque aqueles que morrem em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, eles estão em um lugar reservado para o grande dia do Senhor, para o dia do arrebatamento. Só que os Tessalonicenses, eles ainda não tinham compreendido e entendido acerca da vinda do Senhor, porque eles pensavam que seria por aqueles dias, o que seria naquela geração deles. Mas eles esperando a vinda do Senhor, e nada do dia da vinda do Senhor chegar, eles vão começar a questionar, eles vão começar a se interrogar e também a buscar saber acerca de quando seria a vinda do Senhor. Então, nessa primeira carta, ele não vai relatar quando que haveria de vir a vinda do Senhor, ou quais sinais haveria de acontecer, mas na sua segunda carta, por este motivo, por os Tessalônicos estar buscando e é apreensivo acerca da vinda do Senhor, e outras pessoas estão ministrando ou pregando ou até mesmo enviando carta falando acerca da vinda do Senhor, o apóstolo Paulo ele vai escrever para eles no versículo 1 do capítulo 2 da sua segunda epístola aos Tessalonicenses, ele vai dizer: ora, irmão, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele. Ou seja, ele diz, clamamos, buscamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, não só pela vinda, mas também pela reunião com Ele. Porque a Bíblia diz que nós teremos essa reunião com Ele, sentaremos e vamos ceiarmos com o Senhor à mesa. E Ele diz que não vos moveis facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito. Ele diz que por palavras, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Lógico, hoje sabemos que o dia do Senhor está muito mais perto do que aquele dia, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, foi quase 2000 anos atrás, ou seja, estamos já há 2000 anos menos a vinda do Senhor Jesus, do dia da vinda do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele descreve isso, porque muitos ali estavam pregando como se fosse amanhã ou depois da manhã, haveria necessidade primeiro de haver alguns sinais para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ele vai mostrar para os Tessalonicenses e a todos os cristãos e a todos nós que para a vinda do Senhor Jesus Cristo se concretizar é necessário algumas coisas acontecer. Como o nosso Senhor Jesus ele vai descrever alguns sinais no livro de Mateus capítulo 24 que haveria de acontecer. Ele vai dar alguns exemplos, como ele vai trazer nos dias de Noé como um exemplo também, onde as pessoas bebiam, comiam, casavam, se davam casamento e outras coisas demais que todos vocês acredito que já ouviram a falar acerca dela e estão presenciando acerca dela, como terremotos, guerra, rumores de guerra, como filho matando o pai, como amor de muitos esfriando, como muitos falsos profetas, como diversas outras coisas. A palavra do Senhor vai nos dizer que haveria de acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer que antes da vinda do Senhor Jesus haverá um fato muito grande que irá de acontecer. Ele diz no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engana, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, ele diz, quando ele diz no versículo 2, como se o dia do Senhor Jesus está perto, ele diz, não vos engana, que é necessário que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo, esse é o homem do pecado. Quando nós falamos do anticristo, muitas das vezes as pessoas já têm dentro da sua mente, ou interpreta dentro da sua mente, que o anticristo ele será um demônio cheio de chifre ou de asas monstruoso. Não, quando nós falamos do anticristo, é um homem, como aqui essa palavra diz aqui, o homem do pecado. Ou seja, será um homem, mas este homem terá o espírito do diabo. Por isso que a Bíblia já diz que ele é o anticristo, ele é o a vinda do Senhor Jesus e ele é antes, tudo é contra todas as coisas de Cristo. E este homem, ele não será um homem de chifre e asas não, como muitas pessoas têm entendimento, será um homem normal, de uma pessoa física, mas porém será um homem que terá muito o poder, será um homem que ele terá sobre a terra aqui o maior
em poder, em autoridade. Será o anticristo, será um homem que ele terá poder para reger a terra até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele vai descrever que é necessário que antes se manifesta isso, que antes se manifesta o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? Nós temos o anticristo e nós temos o grande, o falso profeta, aquele que irá profetizar em nome do anticristo, aquele que assim como veio João Batista preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus, assim é necessário que venha o falso profeta preparando o caminho para o anticristo. E depois desses dois acontecimentos, depois do falso profeta e o anticristo ele estiver manifesto, aí sim vem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo ele vai nos descrever aqui, ninguém de maneira alguma vos engana, porque não será assim. Antes que venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou o adora. Olha o que ele diz, que este filho da perdição, este homem do pecado, ele se levantará e vai se opor contra todos aqueles que se chama por Deus ou que adora a Deus. Ele diz, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. É por isso que nós entendemos que quando eles construíram o templo de Israel, nós entendemos que o tempo já chegou. Hoje nós entendemos e compreendemos, particularmente eu, que o anticristo ele já está em nosso meio. Só falta ele se manifestar, só falta ele se revelar ao mundo, mas que ele já está em nosso meio, na minha visão, no meu entendimento, o que eu compreendo dentro da Bíblia e os sinais que está acontecendo em nosso meio, como hoje o mundo ele está preparado para receber o anticristo. Por quê? A Bíblia diz que ele virá trazendo paz, aquele cavalo branco com a coroa e com um arco que sairá como vitorioso, será o anticristo, trazendo paz inicial. Por isso que este mundo, acredito que ele está em uma preparação para que o anticristo se levanta este homem com palavra de paz, com palavra de cura, porque a Bíblia diz que ele terá sinais para até fogo do céu, ele fazer prodígios tão grande que até fogo do céu cairá. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai dizer que este se assentará como Deus, no templo de Deus. Apesar que muitos não acreditam, não crê que ainda será erguido o terceiro templo em Jerusalém. Muitos não acreditam, não têm esse entendimento. Mas será um grande sinal. Quando este templo se levantar, todos vão crer e vão perceber que está se cumprindo a palavra do Senhor. E ali ele sentará como Deus. A Bíblia diz, e se opondo contra todos aqueles que chamam ou que adoram o Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Entenda que primeiro é necessário este homem do pecado, é necessário o anticristo se manifestar, para então o Senhor ele vir, porque a Bíblia diz que é na sua vinda, pelo resplendor da sua vinda, ele será aniquilado, ele será desfeito, o Senhor desfará este. O versículo 9, desse mesmo texto que estamos lendo, ele diz, a essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo haverá de vir, mas a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela vai vir após a manifestação do anticristo. O versículo 9 diz que cuja esta vinda do Senhor Jesus, ela será pela eficácia de Satanás, da manifestação dos sinais e prodígios de mentira que ele há de fazer entre nós. Que nós, a nossa geração, não seja que irá vivenciar isso, mas tudo mostra e tudo aponta que a nossa geração está vivendo os dias da manifestação do anticristo. Esse é o texto que eu deixo em vossos corações
para despertar e alertar. Como tema, eu coloquei aqui: Jesus está voltando ou o anticristo está se manifestando? E a resposta para isso, eu entendo e compreendo dentro das Escrituras que, sim, Jesus está voltando, mas esses dias que estamos vivendo é os dias da manifestação do anticristo. O povo em Tessalônica estava pregando que Jesus estava voltando hoje ou estava voltando amanhã. E estava esquecendo de ministrar acerca dos sinais que haveria de acontecer, para logo após o Senhor Jesus ele voltar. Porque haverá os sinais que intercederá a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos alertou, ele nos falou em Mateus 24. Como aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer, não é assim, não é dessa maneira. Antes importa que se manifesta o homem do pecado, ou seja, o anticristo, este que se assentará no trono aqui na terra, no templo de Deus, querendo ser Deus, se opondo contra todos que chama e que adora a Deus. E se você entendeu e compreendeu este assunto e se te acrescentou na tua vida espiritual, deixa o seu comentário, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Amém? E até o próximo vídeo. Graça e a paz do Senhor seja contigo. Amém?